O vereador Bruno para falar. Minhas amigas, meus queridos amigos, novos colegas desta casa, vocês que estão presentes até aqui nesta Câmara neste momento. Senhores vereadores, nos últimos dias, alguns comentários surgiram sobre a pessoa do vereador Bruno, pelo fato simplesmente de estar na Feira Livre e ter tomado uma cerveja com o senhor Gilvano. Por isso, alguns divulgaram por aí que o vereador Bruno já estaria no PT. Quer dizer que isso não é verdade. Senhores, sou adepto da política civilizada, respeito os adversários, todos políticos, e converso com todos. Isso em nada vai mudar, portanto, a posição política que defini nesta Câmara Municipal desde o início do mandato como oposição ética e responsável. Vou permanecer no partido que me escolhi e me elegeu por 2 vezes, continuar fiel aos princípios que sempre defendi, ouvindo a liderança maior dos democratas da Bahia, o ex-governador Paulo Souto, mesmo tendo perdido as eleições, porque o verdadeiro político é aquele das horas alegres e também dos momentos difíceis. Rui Barbosa dizia que o homem público deve ter um ideal, e o princípio do ideal é a ética, e a ética em nada se confunde com o oportunismo. Senhores, vou reafirmar tudo o que sempre disse nesta tribuna, agora de uma forma mais madura e cada dia mais sábia. Não quero condenar a administração do prefeito simplesmente por razões emotivas ou por ser oposição. Não quero elogiar a administração por ser conveniente ou por ser aliado. Quero simplesmente mostrar ao povo de Baixa Grande o que é certo, o que é errado, o que são direitos e o que são deveres da população. Pagar em dias, por exemplo, é um dever de todo gestor, hoje contido na Lei 101 de responsabilidade fiscal. É positivo quando se cumpre o dever, mas isso não é uma coisa do outro mundo. Não tiro o mérito da organização financeira e de algumas realizações deste governo, mas também acho infeliz se usar o cumprimento de uma lei como se fosse uma obra acabada. Se fala muito em moralidade nesta tribuna, como se fosse esse governo que aí está o fundador da ética e da moral em Baixa Grande. As coisas não são bem assim. Muitas práticas desta administração parecem e muito com velhas práticas equivocadas do passado, que sempre condenei. Espero que este governo não se afunde no clientelismo e no assistencialismo em nome de um projeto de poder, em nome de uma reeleição. Senhores, muitos administradores do passado, como se fala e propaga aqui, tiveram falhas e acertos. As falhas administrativas que ocorriam no passado foi respondida pela sociedade com a implantação de leis mais severas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal 101, exigindo hoje de todo gestor o cumprimento das metas fiscais, o superávit primário, o pagamento em dias e rigoroso da folha de pessoal, a arrecadação positiva dos impostos que antes praticamente inexistia. Isso tudo deve ser considerado quando se faz uma discussão desse nível. Isso tudo deve ser considerado quando se compara todo momento do passado com o presente, como se fosse o bem e o mal. Mas penso diferente, amigos. Penso que Baixa Grande, para crescer e desenvolver-se, deve olhar os bons exemplos administrativos da Bahia e do Brasil. Penso que Baixa Grande deve olhar e imitar, por exemplo, Mundo Novo, que agora recentemente construiu 200 casas populares na entrada da cidade. Penso que deve olhar e imitar Curitiba, que mesmo estando isolada, sem ônibus, sem transporte, implantou a universidade aberta no Brasil. Penso que deve
da Bahia chamada Governador Mangabeira, onde o professor tem um incentivo para fazer sua faculdade e recebe o auxílio do prefeito e tem o seu direito respeitado, valorizado, de manter as suas 40 horas, coisa que não aconteceu em nossa cidade. Penso que deve olhar exemplos de cidades que compraram a casa do estudante, como Ipirá, e que banca ainda toda a alimentação. Penso que deve olhar a Vitória da Conquista, Lagoinhas, que tem um orçamento participativo, discutindo as coisas com o povo. Penso que deve olhar os municípios brasileiros de norte a sul, de sudeste, de todos os cantos, e ver onde tem um atendimento de qualidade na saúde pública, o pediatra valorizando a criança, atendendo a criança, porque aqui está em defasagem, o serviço de pediatria não atende o suficiente às nossas crianças e pais desesperados nos procuram. Penso que deve olhar para os nossos jovens, buscando trazer investimentos produtivos para Baixa Grande, trazer empresas, fábricas, escolas profissionalizantes para gerar emprego em nossa cidade. Penso que deve olhar para a juventude e lutar por um ginásio de esporte, que é muito melhor do que as ajudas assistencialistas que este governo está fazendo, este governo federal. Penso que deve olhar e trazer uma escola agrícola que vai gerar trabalho e orientação para a juventude. Penso que deve olhar para as nossas crianças, adultos e idosos, como disse o nobre vereador Giovanni, olhar para a lama que está vivendo as crianças na rua do Curral, olhar para a Vila Mariá aqui pertinho, que está sem água, que está sem luz dentro da cidade em pleno século XXI, olhar para nossas ruas carentes, para Quadraqueira, Rua do Irecê, Pedra do Amor, o Prodecol, o Posto Brasil, olhar para a Baixa Grande da verdade, da realidade que vive o nosso povo sofrido, carente e que não está tendo uma política assistencial decente para promover a inclusão social deste povo. Penso que deve olhar essa administração para o exemplo de limpeza pública que tem a cidade de Salvador, uma Limpub, onde se faz a reciclagem do lixo, enquanto aqui pagamos mais de 30 mil reais por mês para uma empresa que poderia se incentivar a reciclagem e pagar muito menos da metade dentro da nossa cidade. Meus amigos, são tantas coisas que essa administração deveria olhar e que muitas vezes não está olhando. Quanto a mim, devo dar o melhor que posso como vereador nesta casa, procurando sempre servir, sempre trabalhar com transparência, com ética, com honestidade, com decência e principalmente com a verdade, sobretudo a verdade, porque só a verdade liberta você, só a verdade dignifica o cidadão e enaltece o indivíduo. Por fim, quero dizer que estamos há poucos dias de uma festa em nossa cidade, que esta festa é uma tradição de Baixa Grande, como disse o nobre colega Rômulo. Desejo a todos que curtam bastante essa micareta, que foi, sem dúvida, uma luta também desta Câmara de Vereadores para ela acontecer. Por fim, falo ainda em tempo, senhor presidente, do evento que fizemos e representou, sem dúvida, uma grande harmonia entre a Câmara de Vereadores e a sociedade, fazendo uma belíssima sessão para valorizar, para dignificar os filhos ilustres de Baixa Grande, que de alguma forma fizeram alguns serviços prestados, e para também dar títulos de cidadão àqueles que são merecedores. Claro que não existe nada perfeito, e como não existe nada perfeito, nós não conseguimos atingir a todas aquelas pessoas que gostaríamos de incluir, mas a oportunidade não faltará para em outros momentos fazermos eventos desta natureza. Senhores vereadores, na função que estamos de legislador do município,
E dizer, novos colegas, que no que diz respeito à fiscalização, vamos continuar fiscalizando vereadores, vereador Romulo, vereador Giovanni, vereador Márcio, Elisvaldo e todos os outros. Vamos solicitar do presidente desta Câmara também, que eu sei que busca fazer um trabalho independente, do senhor vice-presidente que está no momento assumindo a sessão, que possamos criar um cronograma todos os meses para que fique fixo a disponibilidade do carro da Câmara para os vereadores e ao Tribunal de Contas de Itaberaba, porque essa é a nossa missão de dever de casa número 1. E eu tenho certeza, porque na última vez houve algum problema e não foi possível disponibilizar o carro para irmos a Itaberaba, mas eu tenho certeza que nas próximas vezes terá o agendamento, porque só em Itaberaba a gente pode fazer efetivamente a fiscalização das pastas de todos os setores da saúde, educação, ação social, e podemos avaliar como está sendo gasto o dinheiro público de Baixa Grande, que teve um crescimento extraordinário da receita deste município, receita esta que nos últimos 2 anos quadruplicou em nosso município. Precisamos, portanto, vereador Giovanni, como disse Vossa Excelência, fazer justiça, olhar pelos mais carentes, pelos mais necessitados, pela nossa saúde que precisa de socorro. Então esta é a minha mensagem, já finalizando, desejando a vocês, amigos e amigas baixagrandenses, muita paz, uma boa festa e que Deus sempre nos ilumine. Muito obrigado. Ouvimos a palavra do vereador Bruno Cunha Pereira. Eu quero dizer a Vossa Excelência que faça o cronograma para o uso do carro, que está à disposição para fazer a fiscalização do prefeito que precisa.